Todo o líder religioso, perdoem, todo o líder religioso e carismático, ele é narcisista? Sim ou não? Será que as pessoas são totalmente sinceras em suas mensagens, principalmente hoje em dia? E na história, será que as pessoas são diferentes em relação às pessoas de hoje? As pessoas de hoje são diferentes em relação às pessoas do passado, né? Ou são a mesma, né? Na verdade, só mudou o discurso, ou muitas vezes nem o discurso. Se vocês quiserem saber mais a respeito, esperem a vinheta. Todo líder religioso e carismático, ele é narcisista? Na maioria das vezes ele é sim, porque a sua mensagem ela é tida como revelada, né? E também tida como redentora e centralizadora, né? Então, as pessoas, por exemplo, que entram em um grupo religioso que se diz portador da verdade, é um grupo totalmente hermético, só entra as pessoas que são escolhidas, né? Interessante que, se verificarmos a história, né, do cristianismo, não só do cristianismo, mas das outras religiões, cada uma das religiões tem a sua ramificação, né? Por exemplo, no cristianismo, né, tem mais de 100 mil seitas cristãs. A cada dia sempre aparece mais, né? Mas isso por que acontece? Porque como a nossa cultura ela é totalmente mística, a cultura brasileira é totalmente mística, então a possibilidade de acreditar no sagrado ela é bem maior. E a possibilidade de uma pessoa que representa esse sagrado em acreditar nesse sagrado é bem maior, né? Interessante que o fenômeno religioso ele é explicado pela psicologia, né? Vemos, por exemplo, na obra de Sigmund Freud, né, que ele diz que o ser humano ele tem uma necessidade de identidade muito grande quando ele é criança. Quem dá para essa criança a sensação de identidade aos pais. Então, a criança ela busca muito mimetizar a cultura dos pais e aquilo que os pais fazem. Mas se olharmos como o fenômeno religioso angaria as pessoas que têm uma necessidade de sentido é muito grande, né? Mas, por exemplo, quando olhamos a criança, ela tem a necessidade do pai e o pai cumpre essas carências, né? No livro Futuro de uma Ilusão, se eu não me engano. Então, a figura do pai é totalmente real para essa criança. Mas quando ela cresce, os seus referenciais vão mudando. Ela continua tendo o pai como referencial. Eu estou falando isso, né, baseado na teoria freudiana. Mas quando a criança cresce, ela não tem mais o pai como referencial, alguém que lhe guarde e lhe dê segurança. Então ela procura algo que é totalmente sagrado, um pai maior, do qual que essa criança crescida ela possa buscar um norte, buscar um pouso seguro. A pessoa ela tem uma necessidade de uma espiritualidade como se fosse oceânica, a pessoa se diluir no todo, né, e sentir a presença do sagrado. Mas o interessante é que quando a pessoa experiencia o sagrado, será que a pessoa experiencia realmente o sagrado? Ou apenas ela experiencia uma relação, uma sensação que ela tem do próprio sagrado, né? E é nesse ponto que um líder religioso, carismático, narcisista faz. Porque, por exemplo, né, esse líder religioso, ele tenta mostrar para as pessoas uma imagem. Ele não é aquilo que ele é realmente no púlpito. Não é.
ninguém é aquilo que é em frente ao altar. As pessoas somente se revelam no seu escondido, quando está totalmente ausente das outras pessoas. Então, o líder religioso, ele cria uma imagem, as pessoas se apaixonam por essa imagem, se vinculam a essa imagem. E essa pessoa que tem um senso de identidade, que não tem muitas vezes um senso de identidade, ela se identifica como esse líder, como se fosse o pai espiritual dela. Aí já começa o princípio da manipulação religiosa. Porque o líder religioso narcisista, ele trabalha em dois aspectos, né? Por exemplo, em que o céu é uma benesse, né? Ou seja, o céu é um negócio e o inferno é o escrutínio, né? Ou seja, o céu é uma barganha e o inferno, na verdade, é uma ameaça. Então, o líder religioso, ele sempre vai bancar a realidade, né, inconsciente da pessoa dessa maneira. Então, como a pessoa não tem um senso de identidade própria, a sua identidade vai ser o líder. Então, tudo que o líder fala, de acordo com essa mágica que ele tem, com esse transbordar que é falso, as pessoas se encantam, né? Ou seja, o ser humano é muito mais estético do que ético. As pessoas se guiam muito mais por aquilo que sente sobre o outro, a sensação que o outro projeta sobre nós, do que pensarmos que aquilo que é muito certo pode ter algo muito errado, se verificarmos as entrelinhas. Então, uma pessoa que é totalmente apaixonada por um líder religioso, ela nunca vai ver as entrelinhas. Ela vai ver a sensação que ele traz a essa pessoa e a sensação que essa pessoa sente sobre si acerca daquele líder. Por quê? Porque ele pregou uma mensagem de salvação, ele pregou, por exemplo, uma barganha, que é o céu. Você tem que fazer de tudo para angariar o céu e ficar com medo do inferno, né? Então você vê que ele já usa de algumas chaves psicológicas para poder hermetizar a mente de uma pessoa. Por mais que você tente conversar com uma pessoa totalmente religiosa, você não consegue. Tem uma ideia de Jung que fala que as pessoas não têm ideias. Ideias tomam conta das pessoas. Para você ver que o quão grande é isso, né? O universo religioso, quando ele embota a pessoa de uma realidade que é totalmente alienada do mundo. É a realidade do líder que tenta criar um mundo ideal. Então, a partir desse mundo ideal, né, esse líder religioso vai usar as pessoas apenas como meio para conseguir os seus fins. Então, a função dele é sempre enganar, ludibriar e impor para os outros uma regra que ele não vive. Porque ele vai ver totalmente contrário daquilo que ele pensa para o outro. Por quê? Porque como eu sou o representante da pretensa divindade, para mim é lícito fazer. Porque eu vou conversar diretamente com o sagrado, com Deus, e ele vai resolver o meu problema. Agora, como eu sou sumo sacerdote entre o povo e Deus, né? Então as pessoas, qualquer pecado que as pessoas cometem, eu, sendo o líder, o que eu vou fazer? Eu vou punir essas pessoas para causar medo em outras pessoas, para as pessoas verem o quão poderoso eu sou. Então, a mensagem do narcisista, ela particularmente parte desse princípio. Porque, a princípio, ele é totalmente carismático, porque ele te ganha, mas quando ele te ganha, para você sair da presença dele, é praticamente quase impossível, porque ele vai começar a separar você, na verdade, dos seus familiares, dos seus amigos, do seu convívio de trabalho, né? Dualizando você de outras pessoas, separando você de outras pessoas, como que você está na luz, o outro está nas trevas, você é filho da luz, o outro é filho da perdição. Então o que ele começa a fazer, o líder religioso? Isso é indiferente de qualquer religião e com um livro considerado sagrado. Ele vai departamentalizar o mundo em duas esferas, entre o sagrado e o profano.
E a sua função não é mais conviver com aquelas pessoas, e sim evangelizar essas pessoas. E se caso você não consegue evangelizar, você inconscientemente, mediante a intervenção do líder, você vai começar a odiar essas pessoas. E é isso que cabe muito bem no ódio do bem, né? As pessoas vão dizer que é totalmente indignação, né? Ou seja, é um ódio que é totalmente reativo, não parte de uma causa, só pelo fato do outro não crer na mesma crença que eu sigo e não seguir determinado líder. Isso causa, né, uma fissura no meu religioso. E se olharmos, por exemplo, a história da Reforma Protestante entre Lutero, Calvino, Menosímos e Zwinglio, né, entre também os anabatistas, esses religiosos, por exemplo, conforme a leitura, né, que Lutero fala, que o próprio homem interpreta a escritura sem intervenção de algo sagrado, né, ou seja, o sacerdote, né, a pessoa pode interpretar a sua verdade. Então, a partir daí começou a surgir muitas seitas, né, mediante desse meio. Mas a minha função não é dizer se seita A ou seita B, né, se tal religião A ou B é seita, não é questão disso. Mas a questão é falar assim, o quão que eu tenho uma verdade revelada e que essa verdade revelada somente está com o meu grupo. Então, as igrejas, os meios religiosos brigam muito entre si, porque a busca deles é a verdade, que é uma verdade baseada em vaidade. Então, essa verdade, vamos dizer assim, que é apenas um discurso, ela dita o curso da vida como tem que ser. Então, se a pessoa não respeita a realidade como é, e tenta encaixar a realidade dentro de um ideal, e das pessoas que não cumprem esse ideal são totalmente ostracizadas e lançadas ao inferno, essa religião tem um caráter narcisista. Aí você me fala, mas será que tem alguma religião que não seja? É muito complicado dizer isso, porque o ser humano, ele tem o seu alto grau de vaidade, não há de se negar. Mas quando uma pessoa se sente detentora de uma verdade somente, que serve para todo mundo, e que se o mundo não aceitar, essas pessoas serão jogadas no inferno, e os membros desse meio religioso, na verdade, se não seguir, né, as rédeas, esse líder vai entregar essas pessoas para o mal. E isso aconteceu muito no movimento neopentecostal a partir da Rua Azusa. Creiam que isso aconteceu, e tem dados e tem histórias, né? Quando verificamos determinadas histórias, meios religiosos até, né, que se utilizaram também, narcisistas se utilizaram desse movimento, né, para poder angariar pessoas para si que eram charlatães. Mas será que existem pessoas sinceras? Tem pessoas que começam um movimento religioso sincero, mas quando essa pessoa morre, os seus filhos e os seus sucessores não têm o mesmo ideal puro, vamos dizer assim, conforme o seu líder. Então essas pessoas vão fazer o quê? Vai se tornar esse meio religioso muito mais rígido do que fora outrora. Então, quanto um meio religioso mais sectário, mais hermético, mais indiferente aos outros, mais perigoso ele é. Mas o interessante é que os líderes religiosos muitas vezes mudam o seu discurso. Antigamente se ganhavam as pessoas pelo medo, hoje em dia se ganha pela ganância. O fato das pessoas que dizem até mesmo sobre o dízimo, fazer acordo com Deus, chamar, né, a atenção de Deus, né? Então, como outrora as pessoas não já conquistam o outro pelo medo, se impõe pelo medo, se impõe pela ganância, porque o ser humano, em sua natureza, ele sempre deseja o melhor, e muitas vezes ele segue essa vontade do líder, ele dá tudo que ele tem, até a própria vida, a tua casa, para receber algo em troca. Então ambos são interesseiros nesse aspecto. Não há uma necessidade psicológica ou de uma cura, vamos dizer assim, né? Se é que existe. Mas tudo é uma troca de favor. Então o sagrado permanece e permanecerá sempre nesse meio, conquanto que exista um homem para poder
se representar como esse sagrado e propagar o sagrado, as pessoas serão sempre, né, servas do discurso do líder religioso. E quanto mais ele é narcisista, meu Deus do céu, o mundo se andará em maus lençóis, com certeza será totalmente distópico. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou produzindo, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações, dê um joinha. Inclusive, eu até fechei aqui um pouco para poder colocar o microfone, que ele está caindo. Mas mesmo assim, obrigado pela atenção de todos e até a próxima.